Bem, irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade. Então nós vamos pegar o maior exemplo que a gente teve, que é Jesus, e nós temos que ter em mente que Ele é o principal que nós devemos seguir, e é Ele que nós devemos dar honra e dar glória. Aqui no capítulo 8, no verso que eu li, aqui diz que o próprio Jesus disse àquele povo, Ele diz: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E ali, dando sequência, os fariseus ali questionaram Ele, falando: você faz essas declarações a respeito de si mesmo, então seu testemunho não é válido. Só que Jesus responde a eles ali, dando sequência, dizendo: meu testemunho é válido, embora eu mesmo os dê, pois eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. E se nós observarmos em outras passagens da Bíblia, o próprio Jesus ele diz sobre quem Ele era. Ele sabia quem Ele era. Então Ele diz: eu sou o caminho e a verdade, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida. Ele sabe quem Ele é, Ele tem certeza do que Ele é, e nada que as pessoas falem vai mudar isso. Então nós também podemos observar outras coisas que as pessoas falavam sobre Ele. E as pessoas diziam: Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é Filho de Deus, o Salvador do mundo, maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, entre tantos outros exemplos que a gente pode ver na Bíblia. Então, além dele saber quem ele era, o exemplo que ele dava fazia com que as pessoas vissem realmente quem ele era, e ninguém duvidava disso. E as pessoas que duvidavam, assim como esses fariseus duvidaram, ele mostrava quem ele era ali naquele momento. E o nosso caráter, ele é formado por vários fatores. A nossa identidade, o que nós somos, é formada por diversos fatores. E aí nós precisamos ter cuidado quando nós formos passar por esses fatores para sermos igual a Jesus era. Então Jesus, ele sabia ali por onde ele andava, ele sabia o que ele via, ele sabia o que ele escutava, ele sabia o que ele falava. Então são esses fatores que nós vamos observar aqui hoje para moldarmos a nossa identidade e o nosso caráter. E o primeiro ponto é que nós somos o lugar onde nós andamos. Então o ambiente que nós frequentamos, as pessoas com quem nós conversamos, nós convivemos, ela interfere na nossa identidade e na formação do nosso caráter. Quando eu estou dando aula, uma das coisas que eu passo para os alunos é a questão do ambiente interferir na transformação deles, no desenvolvimento motor, físico, psicológico. Tudo isso depende muito do ambiente e das pessoas que você convive. Aí o exemplo prático que eu dou para eles é, por exemplo, uma pessoa que nasce aqui no Brasil e uma pessoa que nasce nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é falado uma língua. Digamos que o esporte cultural que é mais conhecido aqui é o futebol. Nos Estados Unidos já é totalmente diferente. É outra língua que é falada, e o esporte que é mais conhecido lá, que eles mais praticam, é o basquete. Então o desenvolvimento dessas crianças do Brasil não é o mesmo dessas crianças que se envolvem nos Estados Unidos. Então cada um tem a sua particularidade, dependendo do ambiente que ele está e que ele convive. Então nós precisamos ter isso em mente para a gente saber o lugar onde nós estamos e as pessoas com que nós convivemos. Se nós estamos num lugar onde as pessoas fazem fofoca, falam mal um do outro, conforme vai passando o tempo, involuntariamente aquilo vai entrando na sua mente e você começa a fazer igual. Agora, se você anda próximo de pessoas que têm palavras positivas, pessoas que falam da palavra de Deus, que alimentam o espírito com a palavra de Deus, consequentemente, nós vamos ficar parecidos com essas pessoas. Então, o ambiente que nós convivemos, as pessoas com que nós convivemos, nos ajuda a montar a nossa identidade, moldar a nossa identidade e o nosso caráter. E aqui em Salmos
1:1, ele fala sobre isso. Então ele diz aqui para nós: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então que nós possamos ter isso em mente. O ambiente onde nós convivemos, as pessoas com quem nós falamos, convivemos, ele vai moldar a nossa identidade. Quanto mais próximo nós estivermos de pessoas próximas de Deus, é assim que nós vamos ser. Quanto mais longe nós estivermos, é assim que nós vamos ser. Outro ponto que molda a nossa identidade, o nosso caráter, é as coisas que nós vemos, as coisas que nós vemos com os nossos olhos. Lá em Lucas 11:34, diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. São os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se seus olhos forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Nós vivemos em uma época que existem uma facilidade de acesso a muitas coisas. Então, nós vamos ver algumas novelas, filmes, séries, coisas em redes sociais, no celular, notebook. Existem muitas coisas que meio que são empurradas na nossa cara, você querendo ou não, aquilo parece que é jogado na nossa cara. A facilidade de acesso a essas coisas é muito fácil. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas que nós vemos. Então, existem filmes às vezes que podem mudar o nosso caráter para um lado ruim. Então nós precisamos ter o discernimento de separar aquilo que nós também vimos e aquilo que nós trazemos para nós. Se nós formos pegar, por exemplo, a Netflix, ela tem um monte de filmes que ela não traz nada para agregar à nossa vida, mas também tem muitos filmes que são cristãos ali que pode agregar na nossa vida e moldar o nosso caráter por uma forma boa. Então nós precisamos ter esse discernimento sobre o que nós vemos. E outro ponto é que a forma com que nós enxergamos a situação que vem à nossa frente também vai moldar a nossa identidade. Então, muitas vezes, a forma que nós observamos um problema, uma situação adversa, pode interferir. Se você vê uma situação, seja financeira, particular, profissional, e você olha aquela situação com os olhos de desânimo, de fraqueza, de que você não vai conseguir, realmente você não vai conseguir aquilo. Agora, se você pega uma situação adversa e você pensa que aquilo é um aprendizado para você, que aquilo é uma experiência que você está passando, você consegue se moldar a sua identidade com uma identidade de uma pessoa positiva, que pensa algo bom e que quer crescer cada vez mais. E aí eu vi uma frase esses tempos atrás, aí veio na minha mente aqui agora. Teve acho que foi um rapaz, ele estava dando uma entrevista, aí ele falou que uma psicóloga chegou numa mulher e perguntou para ela, falou assim, qual que é o pior dia da sua vida? Aí ela parou, pensou em dias anteriores, foi quando eu perdi a minha avó, foi alguma coisa assim. Aí o psicólogo falou para ela, então hoje não é o pior dia da sua vida, o pior dia da sua vida já passou. Então a gente tem que ter isso em mente, que as situações que vêm adversas, as situações difíceis que vêm, se ela não nos matou, ela vem para nos fortalecer. Então tudo que a gente passa é aprendizado e é exemplo para a gente seguir adiante. Nós também somos aquilo que nós escutamos. Então lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos o tempo todo escutando diversas coisas, seja coisas boas, seja coisas ruins, mas como que nós estamos absorvendo essas coisas? Então, se você escuta uma palavra que te deixa para baixo e você absorve isso, com certeza você vai ter uma identidade de uma pessoa negativa. Agora, se você escuta uma palavra negativa e você não absorve aquilo, você consequentemente vai começar a filtrar as coisas que você escuta. Eu lembro uma vez que eu disse uma outra mensagem minha sobre fazer esse filtro das coisas que a gente escuta. Existem coisas que a gente precisa absorver, mesmo que são coisas boas. Existem coisas que a gente não pode absorver para a nossa vida. A palavra de Deus é a principal.
qual que é a primeira coisa que nós devemos escutar? É a palavra de Deus. Se o que a pessoa está falando para a gente, para a nossa vida, é uma coisa boa, é uma coisa que vai edificar a nossa vida, e é baseado na palavra de Deus, isso nós devemos dar ouvido. Agora, se essa pessoa ela fala algo para nós, que é para nos desanimar, que é para jogar para baixo, e nós não vemos essas coisas aqui baseado em Deus, nós sabemos que não é Ele que está falando com a gente. Então nós precisamos ter esse discernimento para moldar o nosso caráter também, a nossa identidade. Outro ponto importante, que nós somos aquilo que nós sentimos. E lá em Provérbios 4:23, diz assim, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aí fazendo um resumo assim, basicamente de como funciona o coração, e para a gente entender esse versículo, porque ele fala aqui que o coração ele procede as fontes da vida. Então o coração ele tem uma função muito importante no nosso corpo. Nosso corpo ele basicamente funciona através de oxigênio e do sangue, que vai para todos os músculos do corpo. E quem faz isso é o coração. Então o coração, conforme ele vai bombeando o sangue, dentro do sangue vai oxigênio para todo o nosso corpo, e isso faz com que todos os órgãos funcionem corretamente. Então, muitas vezes quando você está... Alguns exemplos, você está parado aqui, mas aí você começa a ficar ansioso com alguma coisa, você fica irado com alguma coisa. Então o coração já começa a disparar. E aí com isso você começa a disparar mais sangue para o seu corpo, de uma forma mais rápida. E aí que a nossa pressão sobe, a gente começa a ter alguns outros efeitos. Quando você está amargurado, quando você está chateado, todas essas coisas que acontecem, ela interfere fisiologicamente no nosso corpo. E isso traz diversas doenças para nós mesmos. Então pressão alta, porque o nosso corpo, eu costumo falar que ele é uma engrenagem perfeita. Então todos os órgãos ele funciona um auxiliando o outro. Então quando um falha, ele sobrecarrega o outro. Então aquilo, quando uma coisa dá errado, outra começa a dar errado, e isso vira uma bola de neve. Então, pelo que eu vi aqui, o entendimento que eu tive desse versículo é isso: sobre tudo que se deve guardar, que tudo deve ser guardado, guarda o teu coração, porque eu acho que o coração é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, e isso é exortado para a gente na própria Bíblia, falando para nós que devemos guardar. E nós também devemos ter cuidado com os nossos sentimentos para não ferir outras pessoas. Então, muitas vezes quando a gente está nervoso, a gente está estressado, a gente está irado, se a gente for falar algo para alguma pessoa, de certa forma a gente vai acabar falando palavras que talvez venha chatear, venha jogar essa pessoa para baixo. E isso a gente precisa ter um entendimento para esperar o tempo passar, a gente ter o discernimento para poder ter a palavra e falar para a pessoa de uma forma correta. Então, se você está irado, você está angustiado com alguma coisa, você falar ali na hora, talvez você vai falar palavras que não agradam. Então, a gente espera esse tempo passar e a gente fala depois. E aí vai ser o outro ponto que eu também vou trazer aqui para a gente. Que nós também somos aquilo que nós falamos. Então, lá em Mateus 12:34, ele fala assim, porque a boca fala do que o coração está cheio, ou que do que cheio está o coração. Então, se você está com o coração irado, você está angustiado, você está bravo, com certeza você vai falar coisas que não são boas. Agora, quando você está em paz, você tem um sentimento de alegria, com certeza você vai falar palavras que vão edificar as pessoas. Então, nós precisamos ter esse discernimento para levar as palavras. Então, nossas palavras, elas são, eu anotei aqui que elas são o eco do que nós somos. Então, se nós somos servos do Senhor, nossas palavras têm que ser baseadas no que Jesus era, no que Ele falava, porque ela reflete muito o que nós somos lá fora. Então, muitas vezes falar de certa forma lá fora pode talvez dar um entendimento diferente do que nós somos.
Então o jeito que eu sou aqui, o jeito que eu falo aqui dentro da igreja é a mesma forma que eu tenho que falar lá fora. A gente ouve muitas pessoas falando palavrão, xingamentos e outras coisas a mais que falam, e isso acaba, se você entra nesse meio, você acaba falando, é até meio que as pessoas olham e falam, mas ele não é crente e tal, e isso acaba interferindo muito. Eu mesmo que dou aula, eu observo muito isso na escola, que professores, muitas vezes, quando eles deixam escapar alguma coisa que não é viável de falar, os alunos podem não estar prestando atenção em nada, mas quando você falou uma coisinha errada ali, ele vai pegar aquilo ali e vai puxar para ele, vai falar, então o professor falou isso. Então a gente precisa ter muito cuidado também com o que nós falamos. E se nós formos observar, são essas coisas que moldam a nossa identidade. Então os lugares onde nós andamos vai moldar a nossa identidade. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, as coisas que nós sentimos, todas essas coisas moldam a nossa identidade. E fica a reflexão como nós estamos nesses pontos. Como está sendo o nosso andar, como está sendo o nosso falar, o nosso ouvir. Qual é o sentimento que nós temos no nosso coração? É um sentimento de paz? É um sentimento de ira? E fica essa reflexão para nós. E para concluir aqui, eu coloquei que o maior exemplo de todos é Jesus. Porque todas as vezes que a gente vê, Jesus ele só levava palavras que edificavam as pessoas. O olhar dele para tudo que ele olhava era um olhar de amor, de compaixão. Todas as coisas que ele escutava, ele sabia separar ali o que era bom, o que não era. E a principal coisa, ele sabia quem ele era. E para concluir, a gente pensar nisso. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a nossa identidade, nós sabemos as nossas características, o que nós fazemos. Então que nós possamos sempre pensar como Jesus pensava, fazer as coisas como ele fazia e tentar ser como ele era. Ele é santo, ele é perfeito, não tem como nós fazermos tudo igual. Mas aí fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até esse dia perfeito. Então que nós possamos sempre tentar melhorar cada dia mais, para tentar ser mais parecido com Jesus a cada dia mais. Amém? Essa oportunidade em nome de Jesus.